Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, o perfeccionismo, o orgulho, a religiosidade, a ansiedade, a sexualidade distorcida, a procrastinação, a falta de confiança, o medo, a raiva, depressão, o egoísmo, a dependência anulativa, o sarcasmo, o luto, e o meu nome é Felipe. A minha gestação ocorreu quando os meus pais já eram relativamente mais velhos e já haviam tido 5 filhos antes de mim. Devido a inúmeros fatores, o meu nascimento não foi planejado. A gestação foi ocorrendo de forma saudável e, por necessidade da minha avó, minha mãe precisa se mudar para a Bahia, acompanhada dos meus irmãos, enquanto meu pai precisou ficar em São Paulo por causa do trabalho. A distância e toda essa responsabilidade geraram um desgaste emocional em minha mãe, que precisava cuidar da minha avó e dos meus irmãos, resultando, inclusive, na falta do meu registro de nascimento, que foi realizado somente um mês após eu nascer, e então eu receber também um nome, pois eu ainda não o tinha. O primeiro contato com o meu pai ocorreu somente depois de um pouco mais de 2 anos, quando ele voltou para a Bahia para nos buscar. As minhas primeiras lembranças são marcadas pelas visitas às casas dos nossos parentes e de suas visitas a nós, que eram sempre cheias de muita brincadeira e diversão. Me lembro também das festas e churrascos que eram feitos entre os nossos vizinhos, sempre com muita música, comida e zoação. Esse período também foi marcado com memórias de briga, pois morávamos em uma casa que dividia o quintal com outras famílias. Então, quando as brigas e discussões não eram dentro da minha casa, eram na casa dos vizinhos. Nessa época também, o meu pai bebia bastante, a ponto de passar muito tempo fora de casa, indo do trabalho direto para o bar ou vice-versa. Me recordo de encontrá-lo bêbado e caído na calçada de um bar próximo de casa, e também de uma noite em que estava havendo festa junina na rua, um dos meus vizinhos pediu para eu ajudar o meu pai para ir para casa, e quando eu fui vê-lo, ele estava todo vomitado. As lembranças que eu possuo dele nessa fase se resumem a ele estar sempre fora de casa, fosse por causa do trabalho ou por estar num bar. E quando sempre em casa, bêbado ou bravo. Sempre discutindo com minha mãe, como numa das tardes, que em muitas dessas discussões, em uma das muitas discussões, enquanto ele se arrumava para o trabalho, a briga aumentou ao ponto dele jogar a bota dele para acertar na minha mãe, mas ela conseguiu se desviar a tempo. Nesse mesmo período, em meados dos meus 5 anos de idade, e um tempo após eu ser vítima de algumas brincadeiras, que somente depois descobri que eram abusos sexuais e agressões emocionais, eu fui convidado por uma amiga para irmos numa escola bíblica dominical, onde eu fui tocado pela primeira vez pelo Espírito Santo. E então aceitei a Jesus e com 11 anos me batizei, permanecendo na igreja até hoje. A situação financeira da minha família era nem de perto saudável. Morávamos de aluguel, sempre em casas minúsculas para uma família tão grande. Dividíamos cama, roupa, tudo. Meu pai, na época alcoólatra e viciado em jogos, e em constante brigas com a minha mãe, que permanecia sob toda essa pressão e estresse, pois cuidava também de outras crianças das famílias vizinhas. Por volta dos meus 10 anos, eu possuía um único tênis. Ia para a escola, a igreja, qualquer lugar que fosse necessário. Porque não tínhamos dinheiro para comprar, minha mãe pediu para que eu o costurasse. Costurei, fui para a escola, com muito medo de ser zoado, fazia de tudo para esconder, mas 2 dias depois, o outro rasgou. E aí foi quando eu sofri uma zoação, em que o menino viu e contou para todo mundo, e todo mundo ficou me zoando. Minha infância também foi marcada por alguns problemas de saúde, como constantes desmaios, alergias severas, a ponto de eu ficar internado no hospital. Sempre fui uma criança e um adolescente tranquilo. Não fui rebelde em nenhuma dessas fases, nem me envolvi com álcool, drogas ou pornografia. A maioria das minhas amizades eram de igreja e com os vizinhos. Tinha uma boa autoimagem e gostava sempre de ficar mudando de corte de cabelo, mas sempre com a autorização dos meus pais.
Já tinha um conceito a respeito de Deus e o relacionamento com Ele e participava ativamente dos ministérios e das atividades da igreja. Sempre entendi Deus como um pai, mas nunca compreendi qual seria a nossa função nesse relacionamento, a não ser dele dar ordens e eu executá-las. As minhas orações sempre baseadas em agradecimentos, pedidos e exaltação de quem Ele era. Um comportamento bastante religioso que eu só vim compreender mais tarde que era reflexo da minha experiência paterna. Desde cedo já gostava de administrar o meu dinheiro. Juntava latinhas e vendia no ferro velho. Trabalhava como ajudante de pedreiro, lava rápido, etc. Nos relacionamentos sempre mantive barreiras por questões que considerava íntimas e pessoais, não me permitindo aprofundar muitas relações. Percebia que as pessoas sempre colocavam muita expectativa em mim, por não ter experimentado uma vida de pecado, fazia com que eu me sentisse na responsabilidade de atender essas expectativas e ser perfeito em tudo, fazendo com que eu desenvolvesse o perfeccionismo, que nada mais é do que um orgulho disfarçado. Meus namoros eram sem supervisão, e o tempo e as experiências de relacionamentos que tive me levaram a não esperar pelo casamento. Como minha vida acontecia principalmente na igreja, não me envolvi com várias questões, como já citado. Apesar de amar a igreja e as atividades congregacionais, um dos traumas que me afetaram gravemente ocorreu dentro da igreja. Nesse período também, outro trauma de saúde que aconteceu foi quando, por um suplemento que eu estava tomando, os meus hormônios sofreram alteração e eu comecei a desenvolver muitas acnes no meu rosto. Passei de tudo para poder eliminá-las, mas sem resultado. Isso foi gerando uma autoimagem muito destruída, a ponto de eu não querer mais me olhar no espelho, tinha dificuldade para me aceitar e chorava muito e falava com Deus o porquê de tudo aquilo estar acontecendo. Trago as cicatrizes até hoje em meu rosto e ainda não é fácil me olhar no espelho e me achar bonito, já que a pior marca ficou na autoestima. Ainda sinto insegurança, mas consigo me relacionar muito mais fácil hoje. Antes mesmo de eu, aos 22 anos aproximadamente, recebi um convite para me mudar para a Bahia, trabalhar ministerialmente com a igreja, e mais uma vez passei por um traumas dentro da igreja. Na Bahia, após o traumático período de adaptação e os meus relacionamentos também, esse período fez com que eu desenvolvesse um pouco mais de insegurança, não querer servir a Deus no ministério, e só depois de muito tempo em que Deus insistindo e conversas entre os meus amigos e pastores, voltando às atividades, entendi de Deus que era momento de eu encontrar procurar um novo destino. E com isso, fui servir mais uma vez em missões, dessa vez numa das bases da Jocum. Servi a Deus, fiz várias viagens missionárias, aprendi muito, desenvolvi o meu ministério e por volta, mais ou menos no finalzinho do tempo em que eu estava, decido voltar para São Paulo. Assim que eu chego em São Paulo, poucas semanas depois, o meu pai ele sofre um AVC. Me recordo que eu havia tido esse sonho enquanto estava na base. Durante esse período, a agitação na minha casa foi bastante longa. Minhas irmãs sempre visitando ele, ficando no hospital. E eu sempre com medo de que o sonho que eu tive, que ele viria a óbito, iria se realizar. Com 42 dias internado, nós recebemos a notícia. E desde então, Deus tem trabalhado isso em meu coração e também da minha família. Ainda hoje luto com a sua ausência e com tudo aquilo que eu queria viver com ele e que eu não terei a oportunidade de resgatar. Estar no 30 Semanas fez com que eu conseguisse lidar com essa situação de uma maneira um pouco mais fácil, pois foi ainda neste período que eu iniciei o primeiro ciclo. Deus começou a trabalhar e tratar várias questões, principalmente naquilo que estava relacionado à paternidade.
Enfim, durante todo esse tempo, tenho lutado contra o luto, contra a orfandade. Hoje, eu sei que as cicatrizes que eu carrego podem servir para um propósito. As minhas feridas não têm poder para curar, mas eu sei que elas podem apontar para as feridas de Cristo e mostrar o poder que Ele tem de poder nos sarar. Hoje eu compreendo que estar curado em Cristo é o que dá sentido ao meu processo de cura. Pois se eu não estiver curado nele, caminhar neste processo se torna em vão. Parafraseando 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, por todos os lados eu fui pressionado, mas não desanimei, perplexo, mas não desamparado, perseguido, mas não abandonado, abatido, mas não destruído. Trago no meu corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida seja revelada em meu corpo. Por isso eu afirmo com convicção que eu sou curado, vivendo o meu processo de cura. Obrigado pelo silêncio de vocês. Amém. Graça e paz. Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a procrastinação, a codependência emocional. Meu nome é Vera. E hoje nós chegamos na 6ª semana. Amém? Glória a Deus. Nós estamos na 2ª decisão, né? Decisão confiar. Aí na página 79 do livro novo e na página 73 do livro antigo. Acompanhem aí comigo. E confiar, o que significa confiar? É acreditar na sinceridade e nas boas intenções de alguém. É crer, é ter fé, é buscar refúgio em quem se confia. E a confiança nada mais é do que conhecer o caráter de alguém. Quando éramos pequenos, né, a gente se sentia em perigo ou com medo de alguma coisa ou de alguém, o que a gente faz? O que a gente fazia? Corria buscar refúgio, não é mesmo? Na nossa mãe, ou no nosso pai, ou em quem a gente confiasse. Né? E eu confesso para vocês que, devido a tudo que eu já vivi na minha vida, a tudo que eu já passei, né, os abusos, como eu já testemunhei aqui, eu confesso que quando eu recebi esse convite do Jair, né, do meu esposo, para falar aqui hoje sobre esse assunto confiar, foi um grande desafio para mim aceitar. Né, porque eu já partilhei nas rodas de conversa aqui que eu tenho muita dificuldade mesmo em confiar. Né? Tenho lutado bastante nesse aspecto, né? Mas eu espero que vocês tenham bastante paciência comigo, porque para ministrar aqui hoje eu estou muito nervosa. Eu não sou pastora, eu não sou pregadora, eu não sou palestrante. Então, eu espero que vocês tenham bastante paciência comigo, né? E por causa dessa minha dificuldade também em confiar, né? Esse vai ser um tema que mexeu, quando estudando essa palavra, mexeu muito com o meu coração. Deus falou bastante comigo. Amém? E vai falar com você essa noite também, eu creio, em nome de Jesus. Então, repita comigo. Eu preciso confiar. Eu preciso confiar. Amém. Aqui em 1 João 4,16 diz assim: assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, confie em uma nova direção, né? Lá em 1 João também 8 e 9 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quem aqui já tentou fazer algo certo e deu tudo errado?
né? Na adolescência acontece muito isso, né? Quem é adolescente sofre muito com isso, né? E aí a gente tenta fazer a coisa certa e dá tudo errado, né? Aí vai lá os nossos pais nos corrigir, né? E aí na apostila fala sobre insanidade. E o que é insanidade, né? Aí está definindo como fazer a mesma coisa repetidas vezes, esperando resultados diferentes. Né? Essa é uma famosa frase que dizem que é de Albert Einstein. Outros falam que não é de Albert Einstein, é de outra pessoa. Mas, na verdade, o que essa frase quer dizer? Ela quer dizer que, muitas vezes, nós repetimos as mesmas coisas e queremos que os resultados sejam diferentes. Só que isso não funciona. Como que você vai repetir as mesmas coisas e querer que o resultado saia diferente? Não tem jeito, não é mesmo? Então, neste momento, a gente está sendo exortado a mudarmos as nossas atitudes, né? Para poder termos outros resultados. Então, você precisa parar de ouvir alguns GPS, né? E começar a ouvir o que o Espírito Santo de Deus está falando. Deixar para trás o medo, as dúvidas, né? Agora eu quero contar uma historinha que aconteceu comigo e com o Jair, né? Certa vez, eu e ele, a gente foi fazer uma viagem, nós fomos para a casa do nosso filho mais velho, Vinícius. E ele tinha mudado para uma cidadezinha no interior de São Paulo e a gente nunca tinha ido para lá, a gente não conhecia essa cidade. E a gente foi com o GPS, né? Ligamos lá o GPS e fomos. Aí chegou um certo momento que no GPS falava que a gente estava a 400 metros da casa dele, né? E a gente entrou numa estradinha de chão e começamos, né? Estamos perto, né? Só pegar essa estradinha aqui que a gente chega lá rapidão. Aí, essa estradinha não acabava, e cana-de-açúcar de um lado, cana-de-açúcar do outro, e a gente ali, desesperados, né? Porque a gente estava com as crianças, já estava ficando de tardezinha, já estava anoitecendo, não tinha nenhum comércio, e aquela estrada sem fim, e nós ali já apreensivos. Mas, enfim, graças a Deus nós chegamos bem, né? Mas só depois de 4 ou 5 quilômetros daquela estrada que a gente andava a menos de 20 por hora, sei lá. Então, foi uma situação bem complicada e bem difícil. Por quê? Porque nós confiamos naquele GPS. A gente foi guiado por uma coisa que nos levou para um caminho, para um atalho, né? Que nos deixou numa situação complicada. E na nossa vida é assim também, né? Muitas vezes a gente tem umas estradas, né? Ou uns caminhos e algumas decisões que a gente tem que tomar, e esses caminhos, essas estradas, nem sempre são as que levam aos lugares que a gente conhece. Eles acabam nos levando a lugares desconhecidos, né? E quantas vezes a gente passa por esses caminhos, né? Muitas vezes são decisões que a gente tem que tomar em compromissos relacionados ao nosso trabalho, ao âmbito familiar, ou, muitas vezes, a outras decisões, a decisões amorosas, né? Vai saber. E nesses momentos nós estamos assim, passando, às vezes, por um bairro, ou por uma cidade, ou por um estado, ou até mesmo por uma nação diferente, né? Supondo aí esse caminho. E a gente fica meio sem saber por onde está indo, não é mesmo? E quando a gente tem um GPS para nos guiar, beleza, vai tudo bem, né? Hoje em dia tem GPS no celular, e tudo quanto é lugar. Aí tudo bem. E quando a gente não tem? Como que a gente faz? Fica perdido? Difícil, né? Aí chegam umas bifurcações no caminho que a gente não tem o recurso necessário. E o que a gente faz nessa hora? Qual rota a gente segue? Né? Por vezes, nós encontramos nesse dilema, sim. A gente fica nessa situação, sem saber qual caminho seguir. Né? Então, na estrada do relacionamento, nós precisamos escolher a melhor decisão.
o melhor de Deus para nós. Né? Acompanha aí comigo. Eu estou na página 80 do livro novo e da página 74 do livro antigo, tá? Então, existe o caminho que a própria Bíblia chama de o caminho. E as outras direções são os atalhos que não nos levarão ao lugar que Deus planejou para nós. Tá certo? Então, você já andou por algum lugar desconhecido sem ter a real noção de quando chegaria ao seu destino? E ainda por cima carregando uma mochila bem pesada? Então, o que nos cansa, na verdade, é a mente dividida. É não sabermos, é não encontrar um descanso quando não obedecemos ou não fazemos a vontade de Deus. É isso que nos deixa cansados, né? Então, você está cansado? Escolha ouvir a opinião de Deus. Escolha ouvir a vontade de Deus, que esse peso vai sair. Olha o que diz em Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Amém? Olha que bênção. Então, ele nos prometeu apoio para descansar plenamente. Não precisamos ir sozinhos para lugar algum. Também não precisamos levar pesos extras na jornada. Antes de decidir qual caminho seguir, tenha sempre em mente que há lugares que levam ao descanso e outros ao caos. Precisamos estar vigilantes, não é mesmo? Então, reflita aí comigo. Você tem alguma dúvida sobre qual caminho seguir? Sim ou não? Ao se deparar com uma decisão importante, letra A, escolha ouvir a opinião de Deus. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa é uma promessa de Deus, né? Endireitará as nossas veredas. O que é endireitará as nossas veredas? Ele tornará reto o nosso caminho. Amém? Então, mas para cumprir essa promessa em nossa vida, nosso relacionamento com Deus deve ser de obediência. Nós precisamos estar obedecendo a Deus. Devemos crer em Deus de todo o nosso coração e obedecer os seus mandamentos em todas as situações. Não adianta eu escolher obedecer só naquilo que me interessa. Não adianta eu escolher fazer só aquilo que me agrada. Isso aqui dói muito, não vou mexer nisso aqui não, Deus, não vou te obedecer nesse probleminha aqui não, porque esse aqui não é legal obedecer você. Não, nós temos que obedecer os seus mandamentos em todas as situações. Amém? E nesse mundo, quantas vozes nós temos ouvido, hein? A nossa, a da nossa família, a da mídia. A da mídia está borbulhando aí, né? Nos celulares, no computador, na televisão. As opiniões alheias e afins, né? Mas qual voz que a gente tem que ouvir? A voz de Deus, amém? A voz de Deus nos ajuda a fazer a coisa certa, que nem sempre é a mais fácil, mas ela nos leva a reconhecer as nossas fraquezas de maneira amorosa, para que possamos trocar pela força dele. Não nos tornamos derrotados quando assumimos nossas fraquezas, mas sim quando permanecemos nela. Aí sim nos tornamos negligentes. Como o Felipe testemunhou aqui, muitas coisas aconteceram na vida dele. Mas por ele testemunhar aqui, por ele assumir que teve essas fraquezas, esses problemas na vida dele, não tornou ele fraco. Tornou ele mais forte. Amém? E é assim que nós temos que continuar. Receba e desfrute desse alerta precioso da palavra de Deus. E a partir de hoje, se você tiver que tomar uma decisão, que seja a decisão que Deus está te guiando a tomar. Certo? Letra B, continue aí comigo. Consulte sempre pessoas mais experientes na fé.
Veja o que Eclesiastes 4:9 diz. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Nós precisamos ter pessoas para andar conosco, certo? Quando é dito aqui pessoas experientes, não quer dizer que seja uma pessoa mais velha, mas sim uma pessoa que já tenha uma caminhada maior na fé, tá certo? Ela pode ser uma pessoa que já percorreu uma grande estrada na vida cristã, que você está virando só a esquina ali daquela estrada, a primeira esquina, tá certo? E também não quer dizer que você tenha que escolher pessoas da família ou pessoa que tenha mais afinidade. Não, você tem que escolher pessoas que vão te confrontar, pessoas que veem em nós aquilo que a gente não vê, pessoas que nos impulsionam, que nos levam a crescer. Amém? Então, a experiência, quando ela é compartilhada, ela cura. E quem compartilha, ela cura quem compartilha e quem a ouve. Então, olha a importância de você compartilhar as suas experiências. Nós precisamos de ajuda de pessoas, porque sozinhos nós somos presas fáceis. Tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui, que eu ouvi um pastor falando, para vocês entenderem como que é quando a gente está acompanhado e quando a gente está sozinho. Um exemplo meio figurativo aqui. Um boi. Vocês já viram aqueles boi que carregam aquelas cargas nas costas, aqueles carros de boi? Então, um boi, ele consegue carregar X peso. Por exemplo, vamos supor que ele consiga carregar 200 quilos. Agora, quando você coloca um boi do lado do outro, para carregar em 2, por exemplo, ele consegue carregar 4 vezes mais aquele peso que ele conseguia. Amém? Então, para você ter uma ideia, quando a gente não está sozinho a gente pode até ir mais rápido, mas a gente não consegue ir longe. Né? A gente precisa de pessoas, precisa de ajuda de pessoas, e pessoas que já passaram pelo processo de cura. Essas pessoas que vão estar conosco, que vão nos ajudar, que vão nos acompanhar, que vão estar nos auxiliando para nos fazerem crescer e amadurecer na fé. Amém? Então, reflita aí comigo. Você tem alguma dificuldade em confiar em outras pessoas? Sim ou não? Letra C. Separe um tempo para realizar exames diários. Muitas vezes ouvimos uma pregação, ou lemos a Bíblia, e pensamos, essa palavra é para fulano, essa palavra é para Beltrano. Fulano tinha que estar aqui ouvindo isso hoje. É só comigo que acontece isso, gente? Não, né? Não, nessa igreja não acontece isso, não. Não é mesmo? Mas eu tenho uma notícia para te dar. Se você está aqui hoje, se você está ouvindo essa palavra aqui hoje, essa palavra é para você. Vamos ver o que diz lá em Lamentações 3:40. Examinemo-nos e submetamos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Então, é preciso se perguntar. Acompanhe aí comigo na apostila. O que eu fiz de bom? Em quais áreas eu cometi erros? Eu disse ou fiz qualquer coisa que tenha magoado alguém? Devo reparações a alguém? Demonstrei meu amor pelos outros? Agi de maneira áspera com alguém? Alguém fez algo que me deixou triste, decepcionado ou furioso? Tive alguma parcela de responsabilidade? Foi evidente a minha alegria em me relacionar com Deus? Devo algum pedido de perdão a alguém? Cumpri com a palavra empenhada? Agi com gentileza e autocontrole? Tem horas que a gente nem pensa, né? A gente só age. E as palavras saem da nossa boca, e quando elas saem,
elas não voltam mais. Só ferem. E esse autocontrole é difícil, né? Eu vivo pedindo para Deus, Deus me dá domínio próprio, porque não é fácil. Mas nós temos aqui algumas dicas também. Mantenha um diário, comece escrevendo pelo que esteja grato. Procure comportamentos errados, reincidentes. Ore e compartilhe com o seu confidente. Lembre-se, equilíbrio sempre. Então, reflita. Respondi com honestidade as perguntas acima? Qual passo quero tomar agora? Pinte o círculo. Amém? Letra D. Escolha sempre a direção da liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Vamos ler esse versículo junto? Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? Muitos culpam a Deus pelo estado atual das suas vidas, não é verdade? Eu, muitas vezes, já fiz essa pergunta no passado. Falei, Deus, por quê? Por que eu fui abusada? Por que eu sofri tanto? Por que eu não tive pai? Por que meu pai morreu? Por que eu não fui criada pela minha mãe? Por que eu não tive uma família normal, como todo mundo tem? Por quê? Por quê? Por quê? Né? Tantas perguntas, tantos porquês, né? Mas o nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso. E essa pergunta, muitas vezes assim, capciosa, ela tem uma resposta bem simples. Bem simples. Eu demorei para aprender, mas eu aprendi, graças a Deus. Deus, ele escolheu o caminho do amor, da liberdade, da responsabilidade. Ele poderia escolher o caminho da tirania, da autocracia, impondo de forma impessoal sua santa, boa e perfeita vontade. Mas ele decidiu, antes da fundação do mundo, dar aos seus filhos a oportunidade e a felicidade da escolha. Amém? Assim, as escolhas nossas e dos outros formam o cenário da nossa vida. Então, tudo que aconteceu comigo, ou foi escolha minha, ou foi escolha de outra pessoa. E Deus, ele não vai lá e vai fazer alguma coisa. Ele deixou a gente decidir. E Deus, ele está por perto para ajudar. O ideal é que o homem tome essa liberdade que Deus nos deu e devolva para Deus. Pegue essa liberdade que ele nos deu e devolva para Deus. Como Paulo fez e disse aqui em 1 Coríntios 7:22. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto a permanecer, é liberto e pertence ao Senhor, semelhantemente àquele que era livre quando foi chamado e é escravo de Cristo. Amém? Então, você não foi projetado para ser preso. Você foi projetado para ser livre. A liberdade, o que é a liberdade? É diante de uma escolha, você dizer, eu escolho Cristo. Então, se você tem algum problema, se você tem algum vício, alguma coisa, em vez de você escolher aquilo, você escolhe Cristo. Em vez de você escolher a prostituição, você escolhe Cristo. Essa é a liberdade. Né? Então, a minha escravidão em Deus é liberdade. A minha escravidão em pessoas, ou coisas, ou situações, é aprisionamento. Vocês entendem isso? Então, tem uma frase de um autor desconhecido que diz: libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado mais 1000 se eles soubessem que eram escravos. Olha que profundo isso. Não? Nós precisamos sair da negação. Talvez nós estamos acostumados
Não estamos acostumados a viver livres, ou talvez ainda construímos um playground lá na prisão. E ficamos lá, achando que aquilo é liberdade. Mas não é. Né? Mas Deus, ele está dizendo, não se divirta na prisão. Eu te chamei para a liberdade. Abra o seu coração para o agir do Espírito Santo e esteja sensível para a direção que ele aponta, pois esta certeza é um caminho de restauração e recomeço. Viver em liberdade é escolher vestir-se do amor todos os dias e em todas as ocasiões. Liberdade em Cristo não priva, ela protege. Amém? Vamos partir agora para a conclusão aqui. Estou na última página aí da lição. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção na conclusão, porque essa conclusão, ela relata tudo o que a gente precisa fazer. Sabemos que confiar é um processo. Né? Como eu disse lá no início, eu tive muita dificuldade, né, com essa palavra confiar, com essa ministração. Deus falou muito ao meu coração. Vocês não têm noção do que foi essa lição para mim. Né? Então, sabemos que confiar é um processo, é um esforço diário, até que você recrie o ambiente de confiança que todos merecem, acima de tudo, você mesmo e Deus. É preciso confiar que Deus o sustentou até aqui e que suas cicatrizes são o apontamento dele para o seu ministério. Olha que tremendo isso, gente. As minhas cicatrizes, o que eu passei, tudo que eu vivi, é o apontamento de Deus para o meu ministério. Ele está me mostrando que tudo que eu passei, eu posso ajudar outras pessoas. Eu posso fazer com que isso vire o meu ministério. Amém? Então, ele quer usar a sua história para curar outras pessoas. Que nunca você esteve nas mãos do acaso. Nunca você esteve ao léu, largado por aí. Deus sempre esteve com você. Nos piores momentos, Deus estava lá. Quando eu fui abandonada pela minha mãe, Deus estava lá. Quando eu me senti órfã de pai, Deus estava lá. O Deus de amor sempre estará no governo. Confie que Deus já o transformou, sim, mas ele continuará a obra que começou. Então, nós não podemos parar. Nós temos que continuar lutando, fazendo 30 semanas. Eu fiz um ciclo. Faz 2, faz 3, faz 4, faz 5. Faz quantos forem necessários, mas continue, porque Deus continuará a obra na sua vida. Ele vai continuar cuidando de você. E confie nas pessoas. Essa parte é difícil, mas a gente tem que confiar nas pessoas. Quando não acreditamos, olha só o que está falando aqui, gente. Olha, pensa bem. Quando não acreditamos nas pessoas, dizemos muito sobre nós mesmos. Dizemos que não acreditamos que Deus pode mudar alguém. Olha que absurdo isso, gente. Como somos prepotentes quando não acreditamos nas pessoas? Eu me falei, Deus, misericórdia. Como que eu posso falar que Deus não pode transformar alguém? Como que eu posso dizer que Deus não é capaz de mudar aquela pessoa? Sabe, falar assim, não, Deus, aquela pessoa não, aquela lá não vai mudar nunca. Não, Deus pode. Deus pode. Ele me mudou. Ele está me mudando. Por que Ele não pode mudar? Por que Ele não pode mudar uma pessoa que roubava? Ele pode. Aqui, ele pode. Ele não pode fazer com um ladrão seja um doador? Do homicida, um pai de filhos? Da prostituta, uma mulher de família? E por aí vai. Ele pode todas as coisas. Deus transforma e nos convida a sermos perdoadores e a estendermos este amor a outros, sendo também perdoadores. Amém?
A vida sempre nos colocará em lugares de decisões e escolhas, e algumas nos fazem crescer e outras não. Opte sempre pela verdade e o perdão. Em João 8,32 diz: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. 1 João 1,9: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Deus, Ele deseja um coração sensível, quebrantado e arrependido. É isso que nós precisamos ter, um coração sensível, quebrantado e arrependido. Escolha sempre o caminho que leva a Jesus. Seja inundado por seu amor e transmita isso a outros. Esta, com certeza, é uma grande escolha em que todos os dias de sua vida precisa ser feita. Amém? Nós temos aqui agora uma pergunta facilitadora. Em qual momento da sua vida a sua confiança foi quebrada? Né? E antes da gente ir para a roda de partilha, eu queria fazer um convite para você. Você que está aqui hoje, que nunca fez a decisão de entregar sua vida para Jesus. Você que nunca deu esse voto de confiança para Deus. Que nunca falou: Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Eu me coloco, Senhor, nas Suas mãos. Eu desejo, Senhor, meu Deus, que o Senhor faça de mim um vaso novo. Perdoa os meus pecados. Sara as minhas feridas. Quem nunca fez essa oração e quer fazer hoje? Levanta a sua mão. Nós vamos orar por você. Meu esposo está aqui. Vem aqui. Ou então você que já fez essa oração e estava afastado dos caminhos do Senhor e quer hoje voltar para os caminhos do Senhor. Quem está com esse desejo no coração de retornar a confiar em Deus, a deixar Ele guiar a sua vida, a deixar Ele tomar conta do seu coração, levanta a sua mão, nós vamos orar por você. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meu amor. Crendo que todos já entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, nós vamos estar seguindo agora, então, para as rodas de partida.